Eu me chamo Liliane, sou nutricionista da Secretaria Municipal de Educação de São Bento do Sul e hoje vou falar sobre seletividade alimentar na infância, que é um tema que preocupa muito tanto os profissionais da educação quanto os familiares. Vamos lá. O objetivo da aula é trazer alguns aspectos relacionados com a seletividade e a fobia alimentar, as causas e como os pais podem agir diante dessa situação para ajudar a criança a sair dessa dificuldade. Bom, meu filho não come, é uma frase bem frequente nos consultórios pediátricos, né? E aí a gente precisa entender o que é a seletividade alimentar e o que é a fobia alimentar. Na seletividade, a criança normalmente demonstra um desinteresse pelas refeições. Parece que ela prefere fazer qualquer outra coisa do que sentar para se alimentar. Ela rejeita determinados alimentos, cores ou consistências, mas ela come alguns alimentos. Ela rejeita um grupo e escolhe de outro o que ela quer se alimentar. E na fobia já é um pouco mais complexo, assim, um pouco mais sério. Ela tem um comportamento realmente evitativo, mais incisivo, assim, ela não aceita provar novos alimentos e aqui sim pode haver o comprometimento do estado nutricional. Às vezes na seletividade não há esse comprometimento, porque afinal a criança ela acaba escolhendo o que ela quer comer, mas ela no final das contas come. Parece que come menos, mas ela come. Aqui na fobia realmente a ingestão alimentar ela fica assim mais abaixo e aí pode comprometer o estado nutricional. Outra coisa importante para se pensar, para tentar diferenciar os dois processos, é que na fobia alimentar pode haver a existência de outros transtornos na criança. Então, é sempre importante que os pais procurem ajuda profissional, né? Procurem um médico, um nutricionista, um psicólogo, para tentar identificar essa questão, se é seletividade, se é fobia. E aí, nos próximos slides, nós vamos falar algumas coisas que os pais podem fazer ou compreender para tornar esse momento da infância da criança não tão difícil. Quando se torna um problema? Quando que os pais realmente precisam parar, prestar atenção e procurar ajuda? Primeiro a gente tem que entender que a quantidade, o volume de alimento que a criança aceita é bem menor do que de um adulto. Nós não podemos esperar que a gente vai fazer lá um prato de comida para a criança com as quantidades a partir da nossa fome, da nossa vontade e a criança vai comer tudo, isso não vai acontecer. A criança tem uma autorregulação da ingestão que é muito presente nos pequenininhos. Com o passar do tempo a gente vai perdendo, mas na infância isso é muito presente. Então é importante também que não se force essa alimentação. Ah, come mais um pouco, come mais um pouco. Se ela parou de comer, é porque ela já se sentiu satisfeita com aquela quantidade de comida. E a gente tem que sempre pensar, será que a expectativa dos pais ali, dos profissionais que está muito alta em relação à quantidade que a criança precisa? Outro ponto, disposição. Essa criança brinca, ela é ativa, ela está sempre correndo de um lado para o outro? Se sim, talvez a preocupação com relação à alimentação seja um pouco excessiva. Porque se ela tem disposição, significa que ela está bem, que ela tem energia e que ela consegue, que ela está se desenvolvendo. É um ponto importante para ser observado. Outra coisa, como que está o cocô e o xixi? Está fazendo regularmente? Isso é interessante, isso pode estar relacionado. Se tiver com atraso ali, de repente não consegue fazer cocô todos os dias, o cocô está mais endurecido, aí precisa prestar um pouco mais de atenção. Mas se está fazendo direitinho, já é mais um indício positivo, mais um indício de que talvez não tenha nenhum problema ali. Outra coisa, velocidade de crescimento. Como que a curva de crescimento está nessas consultas de acompanhamento? A criança está crescendo, ela está ganhando peso, está ganhando estatura? Se sim, se está dentro da faixa de normalidade, é mais um ponto para que os pais fiquem tranquilos. Porque às vezes o pai e a mãe acham que a criança precisaria estar se alimentando mais, mas quando olha ali no quadro geral, a criança está super tranquila, ela está brincando, está crescendo, está super ativa, o desenvolvimento cognitivo está normal. Então precisa analisar todos esses fatores. E claro, a imunidade.
Se você observar infecções recorrentes, resfriados, isso é um indício de que sim, pode estar havendo falta de algum nutriente. Mas se a criança é super saudável, só que ela come pouquinho, então a preocupação não precisa ser tão grande. Quais as causas da seletividade e da fobia alimentar? De uma forma didática, eu meio que separei assim nesses 3 tópicos que vocês estão vendo na tela. Causas fisiológicas, psicológicas e nutricionais ou relacionadas à alimentação. Vamos falar sobre cada uma delas. Fisiológicas. O que pode levar a criança a ficar seletiva ou a diminuir o interesse pelos alimentos? Eclosão dos dentes é um processo extremamente doloroso e até traumático, então forçar a alimentação nesse momento é um erro muito grave, não se pode forçar a alimentação. Isso sim pode desenvolver lá na frente uma aversão ou uma recusa aos alimentos. A gente tem que pensar que a gengiva, a boquinha da criança está extremamente sensível e ela está sentindo muita dor. Então, forçar a alimentação nesse momento não é legal. Estomatite, que é uma coisa também bem comum nessa idade, que são pequenas feridinhas ou pequenos ferimentos que surgem na cavidade oral. Isso pode levar ao aparecimento da seletividade ou até da fobia. Outro ponto bem importante, a criança começa a caminhar e ela começa a ver que tem muitas coisas ali ao redor dela para ela explorar e observar. Então a tendência é que nessa fase, quando começa a caminhar, perca um pouco, diminua um pouco o interesse pela alimentação. Afinal de contas, tem tanta coisa legal para eu fazer, antes eu ficava ali só deitadinho, né? Mas essa questão ali do desinteresse pela alimentação, ele pode surgir nessa fase aí do começo, dos primeiros passinhos, e pode se intensificar no período ali de 2 a 5 anos. Então, a gente precisa pensar que sim, isso é fisiológico, mas o que eu posso fazer enquanto mãe, enquanto pai, para que esse hábito não seja reforçado, para que seja realmente só aquele período e depois a criança volte ao consumo normal. As causas psicológicas, vamos lá. Expectativa exagerada dos pais pode gerar ansiedade na criança. Então, a criança percebe que sentou lá para fazer a refeição, existe uma tensão nos pais ou nos membros da família com relação ao que ela vai comer e a quantidade. Isso pode gerar, aí sim, a recusa, pode piorar essa recusa dos alimentos. Mudança abrupta de rotina ou algum evento traumático na família. De repente, a perda de uma pessoa. Isso pode desenvolver uma seletividade ou uma fobia na criança. Instabilidade emocional no ambiente familiar. Isso é um assunto delicado, mas ele precisa ser tratado e encarado, né? Se existe ali algum desequilíbrio entre os membros da família, entre o casal, isso pode afetar diretamente na criança, no hábito alimentar ou no fato dela não querer comer. E outros transtornos. Então é importante que, identificando que há sim um problema e que está comprometendo o desenvolvimento da criança, procurar ajuda. Causas nutricionais ou relacionadas à alimentação. A introdução da alimentação complementar, se ela ocorrer muito antes do prazo ou se ela ocorrer muito depois do tempo, que é aqueles 6 meses que a gente deve iniciar, isso também pode levar à seletividade alimentar. Outra coisa, a monotonia alimentar. Então, oferecer ali sempre os mesmos alimentos e com uma baixa variedade pode gerar essa monotonia, então a criança não tem o interesse por aceitar essa alimentação. Outro ponto que pode também causar a seletividade, pouco tempo de aleitamento materno. Vejam, na verdade, desde a gestação, quando o bebezinho está lá na barriga da mamãe, todo alimento que a mãe ingere acaba passando para o bebê. Quando ela está amamentando, a mesma coisa. É como se esse leite materno fosse, entre aspas, saborizado ou aromatizado a partir da alimentação da mãe. Ou seja, se a mãe come uma variedade pequena de alimentos,
a criança ela meio que fica assim condicionada, não necessariamente, mas ela fica mais predisposta a aceitar uma variedade pequena, que é a mesma variedade que a mãe se alimentava. Então, aqui é muito interessante pensar em como o período da gestação e do aleitamento pode influenciar na aceitação da alimentação da criança. Isso é um fato bem importante. Então, quanto maior o período de aleitamento materno, quanto maior a variedade de alimentos que a mãe consome, a tendência é que a criança também aceite uma variedade maior de alimentos. Outra coisa que eu já comentei ali, a monotonia e a aversão que a mãe de repente tem durante a gestação a alguns alimentos. É comum a gente observar que ouvir assim de mães que tiveram bebezinhos que desenvolveram algum tipo de aversão durante a gestação, a criança não aceita aquele alimento também. Isso é bem interessante. E aqui uma questão bem relacionada com a nutrição. Carências nutricionais podem levar à seletividade alimentar. O ferro, deficiência de ferro, além da anemia, que a gente já sabe, que deixa a criança apática, desinteressada pelas coisas, ele também altera o paladar. Então, a criança passa a sentir um gosto um pouco diferente dos alimentos. Então, isso pode ainda diminuir mais o interesse dela em relação aos alimentos. O zinco é um mineral que está diretamente relacionado com o apetite. Então, deficiência de zinco, sim, pode estar causando, de repente, essa baixa ingestão dos alimentos. E vitaminas do complexo B, quando essas vitaminas estão em deficiência ali no organismo, a tendência é que apareçam mais daquelas aftas, daquelas feridinhas ali na boca e dificulte a ingestão alimentar. Mas, para nós sabermos quais são as carências nutricionais, os pais precisam levar essa criança para o médico, para o nutricionista, para pedir esses exames, para fazer essa avaliação. Então, eu acho que é importante pensar e juntar todos esses pontos, né? Analisar o comportamento da criança, analisar o aspecto nutricional e não ficar tão focado somente no prato. Porque essa ansiedade ela pode prejudicar, com certeza, muito mais do que ajudar. E aqui a gente entra num tema assim, o que pode piorar, além do que eu já estava falando, essa questão da seletividade e da fobia. A falta de persistência em oferecer. Às vezes, nós achamos que oferecer 1, 2, 3 já é suficiente para a gente entender se a criança gosta ou não gosta daquele alimento. Isso não é verdade. A gente precisa insistir de 12 a 15 vezes oferecendo o alimento para saber se realmente é uma característica da criança, ela não gosta daquele alimento, porque pode ser, isso pode ser e a gente precisa respeitar, ou se é só uma falta de se acostumar ou de aprender a gostar daquele sabor novo. Colocar a comida na boca da criança enquanto ela chora. Então, isso é um hábito que pode piorar a seletividade alimentar. Ela já está irritada naquela situação. Se você quiser ainda forçar naquele momento, vai ser pior. Não se deve ter esse comportamento de forçar a alimentação. Ou, outra coisa, distrair a criança para ela nem perceber que está comendo. Então, coloca lá uma tela na frente dela e vai dando comida. Isso não é legal, porque no longo prazo acaba sendo negativo. O ideal é que a criança desenvolva o prazer pela refeição, que ela queira um momento da refeição não só pela comida, mas pela interação social ali com a família. Então, o momento da refeição, ele precisa ser prazeroso. E se a criança nem percebe que está comendo, essa função não é desenvolvida. O que pode piorar? O que mais que pode piorar? Oferecer os alimentos para a criança enquanto ela está cansada ou irritada. Não vai funcionar, não é legal oferecer nesse momento. Ou fazer chantagem. Eu não vou te levar lá na casa da avó se você não comer isso aqui agora. Isso pode gerar algo chamado de sobreingestão. Vamos pensar assim, a criança comeu lá 3 colheradas de sopa. E talvez ela se sentiu satisfeita com aquela refeição, porque ela chegou da unidade educacional e lá ela tinha feito uma refeição, talvez que comeu um pouco a mais. E naquela refeição,
que o pai e a mãe estão ali servindo, ela comeu um pouco menos. Mas aí os pais dizem, se você não comer tudo, não vai. Isso faz com que a criança, de repente, desconsidere o reflexo dela de saciedade e coma todo o prato. Ela faz isso uma vez, o pai viu que funcionou, fez uma pressãozinha ali, funcionou, amanhã ele vai fazer de novo, tem que comer tudo para ganhar tal coisa. E aí, no passar do tempo, esse comer a mais vai acabar retirando então da criança esse reflexo de saciedade que pode sim levar a sobrepeso. Então também não é legal fazer esse tipo de coisa, né, de chantagem. Ou ceder ao pedido da criança por produtos ultraprocessados ou produtos doces, porque a criança ela é muito esperta. Se hoje ela não aceitar a refeição e ela fizer ali um choro, uma birra e os pais cederem ao que ela quer, ela vai entender que esse comportamento funcionou, que deu certo, ela vai continuar fazendo. Então, vai perpetuar esse comportamento. Não é isso que a gente deseja, né? Então, precisa ser firme, colocar ali que a criança não vai receber outro alimento fora do horário, né? A gente já vai passar para o próximo ponto, onde nós vamos trazer algumas dicas do que precisa ser feito ou do que pode ser feito no ambiente doméstico, ali em casa ou até mesmo no CEIM, para que a criança consiga, de repente, se alimentar um pouco melhor e superar essa fase. Mas o tratamento em si, seja da seletividade, aquela que é mais séria, ou da fobia alimentar, esse tratamento precisa ter uma abordagem multidisciplinar. Precisa ter outros profissionais acompanhando essa criança, porque sim, pode ter algum transtorno mental ali envolvido nesse processo, tanto na criança quanto nos pais, porque a seletividade ou a fobia, a seletividade mais intensa e a fobia alimentar nunca são assim, nunca aparecem do nada. Sempre tem algo, uma razão de fundo para que elas apareçam. Então a gente precisa pensar e aceitar essa situação. Então, o primeiro ponto realmente é admitir que existe um problema ali e que precisa ser resolvido. Então, buscar essa solução e não buscar culpados. Porque de repente, a mãe, porque a mãe não se alimentou bem durante a gestação, ou a mãe culpar o pai porque o pai de repente trabalha muito, chega tarde em casa e não ajuda. Não é por aí o caminho. A família tem que encontrar o seu modo de superar essa dificuldade, e é para isso que existem os profissionais, tanto da unidade educacional, que sem dúvida estarão disponíveis para ajudar, para estimular enquanto a criança estiver ali no CEIM, quanto realmente procurar um profissional que possa, de repente, fazer uma terapia nutricional um pouco diferenciada, enfim, isso é bem importante. Seguindo aqui, o que pode ser feito em casa? Organizar os horários. Precisa ter uma rotina, não uma rotina assim fixa e extremamente rígida, mas uma rotina para que a criança entenda que cheguei do CEIM lá por volta das 5h30 ou 17h30, 18 horas, eu sei que vai ter uma refeição. Então, ou de repente um pouco mais tarde, eu como ali por volta das 18 e eu sei que lá pelas 20 eu posso comer mais alguma coisinha. Então, ela precisa entender que existem esses horários, assim como a gente tem os horários no CEIM. Manter uma grande variedade de alimentos à disposição da criança, mas aqui eu chamo a atenção, alimentos que sejam saudáveis. Não deixe à disposição alimentos como bolachas recheadas ou iogurtes industrializados ou bebidas excessivamente adocicadas ou salgadinhos, porque é claro que se a criança tiver esse alimento à disposição, ela não vai querer comer a fruta ou ela não vai querer de repente comer aquela sopa que tem para o jantar em casa com a família. Isso é bem importante. Inserir a criança no preparo da refeição. Essa é uma atividade que inclusive a gente faz em um projeto que nós temos na rede municipal, que é o projeto Pequeno Cozinheiro. E é muito interessante o resultado. A criança, ela gosta muito de participar e ela entende que aquilo é uma obra dela, aquela refeição. Então, isso aumenta a chance dela querer experimentar. A gente já teve vários relatos do tipo, não comia esse alimento em casa quando a mãe preparava e daí lá no CEIM
fazendo o processo ali do projeto, preparando a receita, a criança prova e a criança gosta e a criança pede em casa. Então isso é bem interessante, né? Dá bagunça, dá sujeira, dá um monte de louça para lavar, mas é algo que pode sim ajudar nesse processo de diminuir a seletividade alimentar. Outro ponto, mesmo que a criança não esteja aceitando aquela refeição, ela precisa se manter à mesa, sentada ali com a família está se alimentando, ela está sentadinha ali, mas sem que os pais também estejam forçando ela. Ofereceu, não quis comer, de repente ofereceu ali de uma forma um pouco diferente ou um outro alimento, mas desses que estão na mesa, não aquele que vai pegar no armário, né, para não ter essa segunda opção e para não condicionar sempre a criança a querer a segunda opção. Mas a criança não aceitou. Ok, ela precisa entender que aquele é o momento da refeição, que é o momento em família, e ela fica sentadinha ali na mesa junto com a família. Oferecer o mesmo alimento mais vezes, né, de 12 a 15 vezes, mas também de formas diferentes. Então, se eu ofereci, por exemplo, vamos pensar aqui numa fruta, talvez o abacate. Se eu ofereci um creme de abacate, eu preciso pensar que eu tenho que oferecer 12 a 15 vezes o creme. E se ela realmente não aceitar, é porque ela não gosta, ok. Agora, se eu modificar a forma de preparar esse abacate, talvez fizer uma preparação salgada com ele, um molhinho, eu preciso oferecer também de 10 a 15. Eu não posso pensar, vou fazer 5 receitas com abacate e vou oferecer 3 vezes cada uma e deu. Não, é 15 vezes cada tipo de preparação. Aí sim a gente vai chegar à conclusão se a criança não gosta, né? Pode ser que realmente ela não goste, mas esses casos são assim menores, né? Se a gente realmente seguir essa metodologia de oferta. O que mais que pode ser feito em casa? Ó, tem bastante dica. Possibilitar o convívio social envolvendo alimentação. Então é meio que parecido com o que eu falei em manter a criança à mesa com a família, ainda que ela não coma, mas também proporcionar momentos que ela consiga interagir com outras pessoas, talvez os amiguinhos ou lá no CEIM. Esse momento de interação lá no CEIM é bem importante. A gente já viu vários casos da criança não aceitar, os pais relatarem que ela não aceita determinado alimento, mas ela chega no CEIM e ela senta lá na mesinha, ela vê os coleguinhas comendo, ela experimenta e às vezes ela come e até esquece que ela não gostava daquele determinado alimento. Isso é bem importante. Outro ponto, oferecer 2 alimentos novos a cada semana, respeitando o grupo da seletividade. Então, por exemplo, assim, a criança só gosta de fruta macia, sei lá, banana e pera, que é macia. Então, tentar oferecer mais 2 alimentos que sejam parecidos, mais ou menos a mesma cor, mais ou menos a mesma consistência, em outros momentos da semana ali. Talvez uma alimentação que seja salgada ali do almoço, mas que tenha a mesma cor ou a mesma consistência. Isso tende a fazer a criança aceitar um pouco melhor. O que não é legal é oferecer uma quantidade muito grande de alimentos de uma vez. Então, isso acaba gerando um pouco de ansiedade ali na criança. Então, o correto é apresentar 1 a 2 novos alimentos com calma a cada semana e volta para essa lista. Apresenta alguns para ver a aceitação e depois volta para o começo dessa lista, né? Padronização da abordagem dos membros da família. Isso é algo fundamental, porque se o pai e a mãe têm uma postura perante a alimentação da criança, mas os avós, de repente, ou a madrinha, os tios, enfim, vêm no final de semana e tem uma outra abordagem, isso também prejudica ou desconstrói aquilo que os pais estavam tentando construir. E temos que lembrar que é um processo, a criança não vai passar a se alimentar bem de um dia para o outro, vai levar tempo. Então, os familiares precisam estar conscientes de que a família está fazendo um trabalho diferente ali, que está usando algumas técnicas e todo mundo precisa seguir esse padrão e não dar ali escondido, de repente, um alimento para a criança e boicotar a ação dos pais que estão tentando ensinar algo positivo. Ser firme, mais amoroso, então evitar aquele conflito
evitar gritar, evitar forçar, isso não é legal, não ajuda. Porém, a criança precisa entender que existem regras que ela precisa seguir, tanto no CEIM quanto no ambiente de casa, mas com amor, com carinho, sem deixar de repente ela com medo ou mais ansiosa. E por último, eu quero destacar aqui a importância do exemplo. Você precisa também ter uma alimentação variada e para você querer que a criança também aceite. Então, tenha mais do que ter na fruteira essas frutas, é você sentar junto com a criança e de repente descascar, comer, colocar na mãozinha dela. Às vezes ela não vai comer, ela só vai, sei lá, pegar aquele pedacinho e ficar passando na mão, ela vai derrubar e depois ela vai juntar de novo, vai ficar olhando. Entende? Isso é um processo, talvez, de estímulo sensorial que pode ajudar ela, mesmo que naquele momento ela não aceite a refeição. Mas é importante que a família esteja o tempo todo também comendo esses alimentos para que ela veja que é algo extremamente natural. Os pais não estão forçando ou falando o tempo todo, você não comeu, você não comeu. Não. Tira essa fala ou essa abordagem, tira totalmente. A partir de agora, pensa e se comporta de uma forma como se tudo estivesse acontecendo normal. Tá tudo bem, todo mundo senta para comer. Se a criança não aceitar a comida, não fala nada. Só oferece, mas não critica, porque isso com certeza vai piorar a situação. Aqui tem um estudo bem interessante da Brito e Porto, de 2017, que eles trazem que a criança não aceitava um determinado alimento e depois de uma atividade lúdica, que foi aplicado ali para a turminha, 86,7% dos participantes passaram a aceitar aquele alimento. Então isso é bem interessante, eu até relatei um pouco antes sobre o nosso projeto Pequeno Cozinheiro. Isso também é algo que a gente vê no projeto, a gente vê acontecer, assim, a criança tem a recusa a um determinado alimento, mas depois que ela se envolve numa brincadeira com aquele alimento, ela passa a aceitar. Então é algo que pode ser feito tanto no CEIM, a gente vê que os profissionais de educação se empenham muito nessa tarefa de ajudar a criança seletiva. Isso é bem legal. E os pais em casa também podem encontrar uma forma de inserir a criança nesse contexto do preparo em uma forma de brincadeira, num ambiente assim bem descontraído, sem pressão para que ela coma, mas ela só participar. O fato dela apenas participar dessa atividade já vai ser muito positivo, que aos poucos isso pode ajudar ela a superar essa dificuldade. Aqui, para a gente entender um pouquinho como que é o nosso paladar, vamos olhar aqui para essa imagem. Olha só, a gente tem os pontos específicos na língua que sentem os sabores. Então vejam, o doce, o azedo, o salgado, o amargo e o umami. O doce e o umami são os sabores que o ser humano já quando nasce com essa predisposição, ou nasce aprendendo, já sabendo gostar ou identificar esses alimentos, né, esses sabores, aliás. O umami, ele está presente no tomate, como tem um exemplozinho ali. A gente pode sentir ele também nas carnes, em alguns tipos de queijo, de cogumelos. Ele está relacionado com a presença do glutamato monossódico, porque ele existe naturalmente em alguns alimentos, né, derivado de um aminoácido. É diferente do glutamato monossódico da indústria, aquele que é usado nos salgadinhos ou, enfim, nos temperos prontos. É diferente, aquele glutamato não é legal. Aqui a gente está falando desse sabor que está naturalmente presente nos alimentos. Então, como eu mencionei, tomate, alguns queijos, os cogumelos, carnes, né? Esses dois sabores, então, são aqueles que a criança já gosta desde que nasce. Agora, os demais é natural que ela tenha uma certa aversão, é um reflexo fisiológico de proteção, que a gente chama. Então, por isso que a gente precisa insistir, e até o título do slide é justamente esse, é treinamento do paladar. É isso que acontece lá no CEIM, quando a gente oferece uma gama bem variada de alimentos, né? A gente está treinando o paladar da criança e é bem
nítida a diferença de número de alimentos que uma criança que vai para o CEIM aceita e de repente de uma criança que não vai. Isso é bem interessante de observar. Por quê? Porque essa criança que está exposta de repente a um número maior de alimentos com uma repetição, assim, uma frequência repetida, ela sim consegue desenvolver um paladar mais variado e aceitar mais alimentos. E aqui eu trago algumas fotos da nossa alimentação escolar para que vocês, pais e familiares, saibam que a alimentação ela é muito rica, o que é oferecido nas escolas. Então, nessa primeira foto, a gente tem uma sopa de ervilha. Na segunda foto, a gente tem ali um filezinho de tilápia assado, feijão carioca. Na outra foto, tem um pão caseiro com linhaça, uma vitamina de morango. Tem mais uma foto aqui com grão de bico. Tem um arroz ali com cenoura, que está bem amarelinho, né? A fruta, a gente tem uma variedade de 4 a 6 tipos de frutas por semana, que é entregue. Aqui a gente tem a batata salsa, couve-flor, cenoura, né? A banana. Nós temos também o macarrão integral, que aparece nessa foto, temos o arroz integral. Ali em cima também tem um pão de abóbora, que foi feito lá na unidade. Essa é a alimentação escolar hoje, ela é muito rica e com certeza ela ajuda nesse processo de superar a seletividade alimentar nos pequenos. Aqui estão as referências que eu utilizei para essa apresentação e agradeço a todos por estarem aqui acompanhando e reforço que é importante que vocês fiquem atentos ao comportamento da criança e procurem ajuda profissional. Muito obrigada!